Como viver sem preocupações e ansiedade num mundo cheio de incertezas? No estudo de hoje, Jesus nos ensina que a verdadeira paz nasce da confiança. Ele nos convida a viver com o coração leve, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos estudando nesta temporada o estudo Os Ensinos de Jesus. Eu quero te convidar a ler os Evangelhos e esta semana quero te convidar a ler Mateus, o capítulo 6, para que você seja impressionado. Leia o mesmo capítulo ao longo da semana. Que tal? Você vai perceber que quanto mais você vai lendo, mais detalhes você vai absorvendo, tá bom? Lembrando a você que aqui no programa Escola Bíblica a gente estuda os nossos estudos que são produzidos pela Escola Bíblica, o nosso departamento, onde nós temos as nossas revistas, e também a Escola Bíblica Digital, onde nós temos os estudos que são produzidos para você estudar pelo WhatsApp com a nossa inteligência artificial, que é a Esperança. É só você salvar esse número que está aparecendo aqui na sua tela, 12982000062. Salve agora esse número e escreva aí estudo. Você vai receber 3 perguntinhas, vai colocar a opção A, que você quer estudar a Bíblia, aí vai vir os estudos, você escolhe o A, que são os ensinos de Jesus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, vamos continuar estudando ao longo desta semana. Eu quero te convidar a estudar a Bíblia junto comigo para que você cresça no conhecimento da palavra, para que você aprofunde cada vez mais e perceba que a produção da Bíblia não é uma produção natural, né? Não foi um livro escrito naturalmente. E o processo de compreensão também, assim como a produção foi uma ação sobrenatural para a gente receber o que a gente tem aqui, também a compreensão há uma ação do Espírito Santo, que é esse agente da divindade. E você vai perceber quando você vai lendo o mesmo capítulo de forma tranquila, o mesmo texto de forma tranquila, você vai percebendo que você começou a entender algumas coisas que antes você não entendia. Essa é a dinâmica da revelação da palavra. Quando a gente quer entender a Bíblia, a gente não pode esquecer que é a revelação que Deus dá para cada um de nós. Sem a revelação divina, nós não teríamos compreensão de nada de quem Ele é. E o Senhor se revela de várias formas. O Senhor se revela através da natureza e o Senhor se revela através da Bíblia, através da sua palavra. Por isso nós compreendemos. E estamos percebendo que os ensinos de Jesus dentro do Sermão do Monte têm lições impressionantes, como nós vimos no programa de ontem, e hoje nós vamos continuar, e lições tão importantes que se aplicam à realidade que nós estamos vivendo hoje. É tão impressionante como o processo de atualização da palavra, ele é vivo. Então não é que eu preciso mudar a palavra, não. Ela se atualiza, ela vem para mostrar que eu estou vivendo realidades muito semelhantes ao que os princípios dessas realidades são muito semelhantes ao que eles viviam há 2000 anos ou há 4000 anos, né, como a gente tem o relato bíblico. Tá bom? Vamos orar para a gente entender o que o Senhor tem para nos dizer hoje? Senhor, obrigado pela revelação da palavra. Obrigado porque ao longo desses 6.000 anos de existência, o Senhor tem se revelado e nós temos compreendido a palavra
nós temos entendido aquilo que o Senhor Jesus quer nos dizer, aquilo que é melhor para nós, que tenhamos um ouvido atento. Eu suplico, meu Deus, impressiona-nos com o poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você para que nós, como ontem nós apresentamos aqui alguns princípios que são importantes no processo da entrega, da comunhão. Nós vimos ontem o coração generoso, através das ofertas. Nós vimos a oração, que deve ser feita de forma secreta, e aí terminamos com a apresentação do Pai Nosso. E hoje nós vamos continuar. Se você tem a sua Bíblia aí, nós vamos partir do verso 15, onde nós vamos entrar num outro exemplo de comunhão que fazia parte do povo. Hoje ela é menos praticada, mas alguns praticam, mas o Senhor vai mostrar da mesma maneira que, assim como o dar esmolas, o ajudar, o ser atencioso com aquele que era menos favorecido, eu não deveria fazer para ser percebido, para ser notado, ou para ter posição social, assim como a oração deveria ser em secreto, essa prática também, ela não precisa manifestar piedade. E a gente vai entender qual é o princípio que está sendo colocado aqui. Depois de falar então sobre esmola e oração, Jesus trata do jejum, o terceiro pilar da vida espiritual judaica. O problema, novamente, não é o ato em si, mas a motivação. Não é aquilo que está se fazendo, mas é por que eu estou fazendo. Verso 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, mais uma vez, aqueles que estão atuando, estão agindo como atores, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Você sabe que a prática do jejum é abster-se do alimento. E ela muitas vezes era acompanhada da oração. O indivíduo, ao privar-se do alimento, estava mostrando o que realmente era importante para ele, o que ele realmente dava valor, que era a busca da espiritualidade. E esse processo ele é explicado tecnicamente. Nem todas as pessoas podem passar por um jejum, então eu até sempre quando falo desse tema sugiro, por exemplo, que você procure orientação médica dentro do seu diagnóstico, né? Dentro da sua saúde. Algumas pessoas, por exemplo, os hipoglicêmicos, aqueles que têm falta de açúcar no sangue, não podem ficar longos períodos sem o alimento. Mas daí você pode fazer um jejum com um tipo específico, né? Comendo só frutas, né? Mas aqui é a abstenção de alimento, porque não há processo digestivo, então você tem mais lucidez, muito mais percepções. E essa era a prática. Só que o que eles faziam? Queriam mostrar um ar de contrição, um ar de piedade, um ar de espiritualidade. Mas você quando jejuar, diz o Senhor, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E o Pai que se vê em secreto, Ele dará recompensa. Assim como na oração, o Pai que vem em secreto dará recompensa. Então você não precisa ficar parecendo piedoso, parecendo ter um ar de contrição. Ao longo do meu ministério, muitas vezes tenho encontrado pessoas que elas fazem questão de parecerem, de manifestarem piedade, espiritualidade, até com uma mudança do semblante. E o Senhor está dizendo, não se preocupem com isso. Mostrem para as outras pessoas, revelem para as outras pessoas, através da prática da vida, mas façam isso e não deixem, lavem o rosto, não deixem as pessoas perceberem que vocês estão jejuando, não anuncie. Às vezes eu vejo nessa prática do jejum, as pessoas fazem questão de anunciar o jejum. Eu entendo que às vezes em programas especiais, olha,
está se sugerindo esse sábado para jejum, esse dia para jejum. Eu entendo que às vezes os programas eclesiásticos levam a essa motivação. Querido, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que se eu for ter prática do jejum, e eu entendo que há um benefício de motivar uma comunidade, mas essa é uma prática que pode ser uma prática particular, constante, comum, que eu não preciso anunciar para todo mundo que eu estou jejuando. Entende? É isso que o Senhor está dizendo. Não preciso parecer ser, eu devo ser. Eu não preciso parecer, querer ser um indivíduo que tenha espiritualidade. Isso vai se manifestar através da vida. O jejum, na visão de Jesus, é uma expressão de dependência, não um meio de autopromoção. E o abster-se do alimento, o controle do alimento, né? Você sabe que o controle sobre o alimento é um dos maiores desafios que a gente tem de autocontrole. Quando você começa a dominar o seu apetite, por isso que a prática do jejum é uma prática que vai desenvolver isso em você. Você terá controle sobre outros desafios que você tem, porque você precisa do Senhor, não é um mérito, uma prática pessoal de conquista pessoal. Aí volta aquilo que eu sempre falo aqui no programa, né? Porque não sou eu, é a ação do Espírito Santo que vai modificando. Não sou eu o indivíduo que vai alcançar, senão a salvação vem através das minhas práticas e não é isso. A prática do dar esmolas, de, né, ser generoso, a prática da oração, a prática do jejum, não são práticas meritórias, entende? De eu vou conquistar porque eu estou fazendo. Não, eu vou fazer porque eu fui conquistado pelo Senhor e aí eu vou desenvolver isso. São as disciplinas da oração, as disciplinas do crescimento espiritual, disciplinas espirituais que me ajudam no crescimento, tá? E a oração, o jejum e a prática da doação fazem parte. Quando nós deixamos de lado algo essencial como alimento, nós declaramos Deus é mais importante do que as minhas necessidades imediatas. Eu estou dependendo do Senhor, e a gente vai ver na sequência os efeitos que isso tem. O jejum autêntico nos ensina a confiar no sustento de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem escassas. Eu sei que o Senhor está no controle. Por isso, confiar é essencial neste desenvolvimento daquilo que eu chamo de comunhão. O indivíduo que tem a comunhão vai desenvolver sua total dependência e confiança no Senhor. E agora ele vem na sequência. Então ele prepara esse tema mostrando que o jejum leva a essa dependência e agora ele vai trabalhar o perigo de depender daquilo que eu possuo. Não acumulem tesouros sobre a terra, diz o verso 19, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Estamos dentro de um contexto cultural onde a riqueza era acumulada através de eram aspectos materiais. Hoje também a gente tem materialidade nisso, mas muitas das coisas que se possuem de riqueza estão em bancos, estão em criptomoedas, estão em títulos, né? Estão digitalizados, ainda que você pode, né, buscar, sacar, mas de alguma forma o princípio é o mesmo, a identificação é a mesma. Pode ser corroído, pode ser destruído, como neste caso eram os alimentos, eram as roupas que eles adquiriam, podia ser destruído. E eu queria dizer para você, não estou falando sobre a necessidade da previdência, do economizar, do cuidar dos recursos, não. Estou falando, e o que Jesus está falando, é de depender disto, achar que eu estou seguro nos bens materiais. E não estou. Eu aprendi a confiar no Senhor. Na cultura do primeiro século, as pessoas acumulavam roupas caras, metais preciosos, alimentos que facilmente deterioravam. Jesus mostra que esses bens não oferecem
nenhuma estabilidade real. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o tesouro, o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Aonde está a verdadeira sustentação? Mais uma vez eu enfatizo, a gente tem uma revista sobre como administrar os nossos recursos, né? Administração financeira à luz da Bíblia, a importância de administrar os recursos para abençoar outros e não achar. Lembra como a gente começou o capítulo? As pessoas que davam, eram generosas, presenteavam, porque aí tinham posições sociais, religiosas. E às vezes algumas pessoas acham que por terem vão ter melhor posição, podem ter melhores posições nesta terra. Mas se não tiverem o coração generoso para abençoar outros sem interesse, não haverá consideração e recompensa celestial, porque somos abençoados para abençoar outros. E é isso que o Senhor está alertando aqui, porque aí onde está o teu tesouro, estará também o seu coração, aquilo que me sustenta, aquilo que é importante. Para mim, os olhos são a lâmpada do corpo. E aí o Senhor vai na sequência, vai falar sobre que olhar que eu tenho para as coisas, o olhar que eu tenho, se ele é correto, ele realmente vai dar valor para aquilo que tem valor. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Olhos bons aqui, é que se eles forem sadios, se eles tiverem o olhar correto. E aí, queridos, você entende a metáfora usada por Jesus? É o meu olhar para aquilo que realmente tem valor que vai determinar como será a minha vida, que vai determinar a minha verdadeira sustentação, que vai determinar como que eu vou olhar para o próximo. Se as coisas são mais importantes, as pessoas terão menos valor. Se as pessoas tiverem mais valor, as coisas serão menos importantes. Você entende? Você entende? Agora, se eu acho que o que eu possuo, se eu acho que aquilo que eu tenho é o mais importante, as pessoas serão colocadas em segundo lugar. E aí eu estarei andando nas trevas. E eu preciso pedir que o Senhor me dê o olhar correto para que eu veja e ande na luz. E eu pergunto para você, o Senhor está quebrando todos os princípios aqui, e isso se aplica a gente. Qual é o olhar que nós temos para as pessoas? Qualquer uma. Não é só para aquele que está fazendo melhor. Qual é o olhar que eu tenho? E o Senhor está me chamando. Agora, se o meu olhar são para as coisas, as pessoas terão menos valor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a base daquilo que tem como recurso, né? E Deus como mais importante, não. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não tem como. Não há. O problema, queridos, não estão, deixa eu enfatizar, não estão nos recursos, mas o problema é o lugar que os recursos têm na vida. Se eles são mais importantes, não tem como servir a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Vejam como há uma construção da ideia. Vocês devem ser dependentes de mim.
Quando jejuarem, vocês estão mostrando dependência total de mim. Então não precisa ficar se manifestando, não precisa ficar dizendo, não precisa... E não coloque o suporte da vida com os bens que vocês têm. Consequentemente, vocês não vão se preocupar com a sua vida. O Senhor não está dizendo de previdência, mais uma vez, eu quero dizer para você, mas é a ansiedade de querer ter controle sobre as coisas e achar que eu tenho tudo, que eu alcanço tudo porque tenho tudo. O verbo grego usado aqui de ansiedade e preocupação, né, que está no verso anterior, não se preocupem, ele se refere a dividir a mente. O indivíduo que está olhando para duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, a preocupação e a ansiedade fragmentam o coração, tirando da simplicidade, da confiança e da dependência. Não tem como servir a dois senhores, a Deus e aquilo que eu, quero ganhar, quero ter. Ganhe, tenha, mas não esqueça que o Senhor vem em primeiro. A ansiedade é muitas vezes o conflito interno de quem quer crer, mas ainda teme perder aquilo que possui, aquilo que ele não tem controle. E nós não temos controle. E foi isso que o Senhor alertou. Você não tem controle sobre as coisas. Você não tem controle, por isso acumule riquezas na eternidade. Porque aqui a traça e a ferrugem podem destruir. Se eu não estou tendo o olhar de ser generoso com o próximo, se eu acho que eu tenho mais poder por isso. Para melhorar isso, Jesus nos chama a olhar para a criação e olha o que ele faz. Então não fiquem preocupados com amanhã. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O Senhor não está dizendo que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que planejar. Não, não é isso. É que isso não pode substituir minha confiança e dependência. As aves não trabalham para acumular e as flores não se preocupam com amanhã, mas ambas são cuidadas por Deus. Se Ele se importa com os pássaros, as flores, quanto mais com os seus filhos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, 45 centímetros à frente? Eu sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Não. E por que se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? Homens de pequena fé, dependência e confiança. Portanto, não se preocupem, não dividam o vosso pensamento, não fiquem ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Senhor está falando para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que se tornariam seus seguidores. E o Senhor está comparando, está dizendo assim, aqueles que não têm uma percepção espiritual é que procuram, achando que vão ter sustentação na vida por aquilo que conquistam. Vocês não. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Por isso, confiem nele. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro os valores que eu estou apresentando para vocês. Valores de comunhão, de entrega e não de preocupação de aparência, de coisas, de conquistas, para dar para vocês suporte que vocês acham que terão, mas não terão. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A confiança é o fruto da comunhão, queridos. Quem conhece o Pai em secreto aprende a descansar, mesmo
em meio às incertezas. Quem conhece o Senhor, quem vive com o Senhor, vai ficar em paz, mesmo diante daquilo que eu não sei, que eu não tenho controle, porque eu não sei o que será daqui um pouco, eu não sei o que será do amanhã. O olhar que se fixa no reino não se perde nas preocupações do dia. O cuidado de Deus é constante, o mesmo Pai que nos ensina a orar, Ele também nos ensina a confiar. Quando o coração deixa de acumular e começa a confiar, a preocupação perde força e a paz de Deus passa a reinar em nós. Agora, como nós somos ensinados? O que nos bombardeia as redes sociais? Quais são os indivíduos que ganham rios de dinheiro? São aqueles que prometem que você será um milionário. Curso para que você se torne um milionário. Queridos, não estou dizendo que você não deva ter seus sonhos e seus objetivos, mas você percebe que esse é um discurso também hoje religioso? E eu já falei em algum momento isso aqui, que parece que o indivíduo que tem muito, esse é abençoado. Aquele que não tem, não foi abençoado. E hoje há um vínculo da bênção com os recursos. O Senhor deseja nos abençoar, para que abençoemos outros, cada um dentro da nossa realidade. Você deseja buscar os princípios do reino e viver em paz, tendo um bom planejamento, tendo uma vida digna, feliz? Você deseja? Mesmo que hajam limitações, mas você deseja ter os valores eternos. E se você tem bens materiais, deseja que outros sejam abençoados com os seus bens? Porque o Senhor disse que se eu acho que eu tenho posição e destaque por ter, não no reino dos céus. O destaque no reino dos céus se dá para aquele que tem um olhar para o menos favorecido. É esse. Isso é bíblico. Eu quero orar para que o Senhor nos dê paz, tranquilidade no coração e confiança que vem através da comunhão secreta, sem alarde, sem manifestações de piedade, mas em secreto com o Senhor. Pai, obrigado pela palavra apresentada por Jesus, os princípios do reino, a discrição, a comunhão, a entrega, a particularidade com o Senhor e a generosidade com o próximo. Nos ajude, Senhor. Muda o nosso coração, eu clamo em nome do Salvador. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Nos vemos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.